momento estamos ao vivo pelo TikTok e também pelo canal da Ritter Advisors no Instagram. Correto, meu advogado Ritter? Bom dia, pessoal. É um prazer tê-los vocês aqui nessa sexta-feira. Aqui em São Luís do Maranhão amanheceu um dia chuvoso, mas a gente vai chover de informações aí para vocês sobre os leilões. Vamos transbordar de boas informações e falar a respeito de como sair do aluguel e ter o seu imóvel próprio, o teu imóvel tão sonhado. Exatamente. Atualmente existe a taxa Selic, as taxas de juros estão muito altas. E talvez aqui com o nosso corpo jurídico, o nosso corpo de corretores, imobiliários, assessores, a gente decidiu lançar um novo produto. Adquira seu primeiro imóvel através de leilão. Através da Ritter Advisors, você vai conseguir sair do leilão, sair do imóvel e adquirir seu imóvel próprio. Isso aí é um primeiro passo que você pode dar pagando um valor de até 50% do valor de mercado de um imóvel, não é isso, Ken? Exatamente. Para vocês que nos seguem agora, também nos acompanham nessa live pelo TikTok, a gente fez um post no Instagram, um collab, do André, na Ritter e no Keno Cares. E lá a gente já colocou o anúncio, né, de tudo aquilo que a gente vai entregar para aqueles que nos procurarem, aqueles que desejam comprar imóveis com até 40% e até mais descontos, né? Exatamente. Existem as opções de você comprar imóveis até de 30%, 40% do valor de mercado. Em outros casos, como nos leilões judiciais, que a gente já conversou aqui várias vezes, você consegue parcelar aquele imóvel em até 30 vezes. Então, são várias oportunidades que a gente quer democratizar a aquisição dos imóveis, levando aos nossos clientes de uma forma extremamente segura, com análises jurídicas feitas pelos melhores profissionais da cidade, quiçá do país. Nós atendemos todo o Brasil, mas o nosso atendimento atual aqui, nós estamos com a sede, nossa matriz em São Luís do Maranhão, e a ideia é fazer com que o leilão chegue a todo mundo e que todo mundo possa iniciar, porque quando você dá o primeiro passo sempre é mais difícil, mas depois que você arremata o primeiro imóvel, você recebe a chave, você tem a escritura, você tem um registro, sabe que aquele imóvel é seu, ninguém pode lhe tirar, ninguém pode lhe despejar, porque você já comprou, você já arrematou o imóvel, não tem mais o perigo, né, dele, no caso, a não ser que tenha alguma dívida que você, porventura, tenha que correr no futuro. Então, é fantástica essa oportunidade que a gente está fornecendo aos nossos clientes. Adveio de uma carência, né, do mercado, porque com as taxas de juros muito altas, as pessoas não estavam conseguindo adquirir seus imóveis ali, Minha Casa Minha Vida, ou seja, as parcelas e a comprovação de renda estavam sendo muitas exigências maiores até do que a pessoa poderia comprovar. Então a gente através disso, a gente está indo contra a maré, né? Está indo contra o sistema e oferecendo para as pessoas a oportunidade de arrematar o seu primeiro imóvel para fins não só de investimento, mas agora para fins também de moradia. Excelente. Vamos falar de números, André. Cerca de 31 mil propriedades estão disponíveis com desconto que podem chegar até 40% do valor do mercado. Pessoal, quando a gente fala do valor do mercado, é o valor mercadológico mesmo, de quanto vale aquele imóvel, aquele terreno, aquele apartamento, aquela casa de bairro, casa de condomínio, não importa. Existe sim. Agora, por quê, Ritter? O pessoal deve estar nos assistindo agora no TikTok, no Instagram. Por que a Caixa, por que o leilão, ele te dá todo esse descontão na aquisição desse imóvel? Explica para que a pessoa entenda. Como é que eu vou comprar uma casa tão barata? Essa é a pergunta. Na verdade, 70% dos imóveis extrajudiciais, né, eles são feitos através da Caixa. E a Caixa, existem 5 opções de leilão. Primeiro, o imóvel, ele é leiloado pelo valor do valor de mercado. Segundo, pelo valor da dívida. E aí, já nesse terceiro leilão, que aí a gente chama de licitação aberta, a Caixa ele já consegue dar um desconto maior, uma vez que ele não foi arrematado na primeira nem na segunda praça. Ele foi para licitação aberta. Então, dessa forma, você consegue já conseguir um bom desconto. Inclusive, com relação por que também esses descontos?
Às vezes, as avaliações do banco não são fidedignas às avaliações atuais. Às vezes, a avaliação foi feita da época de 2020, 2019, uma época de pandemia, e esse imóvel tende sempre a se valorizar ao longo do ano. A gente já conversou aqui outras vezes e a gente sabe que a atualização, a valorização dos imóveis superou a inflação. E com isso, os imóveis, consequentemente, aumentaram em 10%. Então, vamos aqui dar um resumo para vocês. O imóvel no mercado vale R$200 mil. No mercado, certo? Só que a Caixa vai lá e avalia por 170, ou seja, ele já tem quase 15% de desconto. Ele vai para a primeira praça, vai para a segunda praça, vai para a terceira praça, e ele vai, consequentemente, tendo os descontos e vai tendo o abatimento aí. Nesse sentido, você consegue comprar e adquirir um imóvel, às vezes, se chegar até porque depois da licitação aberta, ainda pode ir para venda direta online e também por uma compra direta, que aí você não paga a taxa de leiloeiro. Então, somando tudo isso, se a pessoa fizer uma boa análise, uma boa investigação, um bom estudo, a pessoa consegue comprar, arrematar imóveis de até 50% de desconto. Rita, o pessoal perguntando agora aqui sobre as dívidas. Rita, mas e aquele imóvel? O cidadão não paga mais de 2 anos o IPTU e também um condomínio. Como é que fica essa dívida? Eu vou arcar com essa dívida? Sim, é muito importante. É isso que quero que vocês entendam. A importância de ter uma empresa de assessoria. Às vezes a pessoa quer tentar fazer sozinho e às vezes o que tem vindo pra gente é muita gente que arrematou o imóvel e se surpreendeu com as dívidas. É preciso fazer o dever de casa. Você fica responsável pelas dívidas de IPTU e de condomínio. O nome dessas dívidas para o mundo jurídico chama dívidas próprio terreno. Por quê? Porque elas acompanham o imóvel. No primeiro e no segundo leilão, você é responsável por todas essas dívidas. Quando o imóvel já vai para o terceiro, para a licitação aberta, ou então para as questões da venda direta online e a compra direta e a venda direta que nós já falamos, a Caixa tem feito algumas mudanças. Anteriormente, dívidas que superavam a R$1.000, a Caixa pagava esse valor que extrapolava. Atualmente, ela vem pagando 10%, repetindo, quando se tratar de licitação aberta, ou venda direta online, ou venda direta. Ela paga até 10% sobre o valor, o arrematante tem que pagar até 10% sobre o valor da avaliação da Caixa. Faz uma prospecção, o valor do imóvel de 200 mil. Então, o valor do imóvel é 200 mil. E aí, o 10% desse imóvel é 20 mil reais. Então, as dívidas que sejam até 20 mil reais, o arrematante vai ter que pagar. Então, às vezes, a pessoa vai para um leilão de uma forma desarmada, né? Acredita que está fazendo bom negócio, quando na hora de preencher os contratos, fazer o registro, escritura, ele acaba se surpreendendo com umas dívidas de IPTU de mais de 10 anos, 5 anos para trás, porque tem a prescrição, mas dívidas altas de IPTU, ou então também dívidas altas de condomínio. Ultimamente, a gente tem visto, né, alguns imóveis com dívidas que superam, às vezes, até 20 mil reais, então, de condomínio. Então, é muito importante que vocês entendam essa questão tanto do IPTU e do condomínio, que essas dívidas, na primeira e segunda praça, você fica responsável por ela. Então, você precisa ter alguém que saiba chegar e saiba ali explicar e demonstrar. Outra coisa, você precisa analisar como é que está a matrícula daquele imóvel. Você precisa ver se aquele imóvel não está passivo de nenhuma ação judicial para que suspenda o imóvel, para que depois você sofra uma evicção. O que é isso? Você arrematou, mas depois o imóvel é cancelado e você perde ali a posse, né? É claro que a Caixa, na maioria dos leilões, ela se responsabiliza em caso de evicção, ela lhe devolve o dinheiro. Mas é importante que você faça a análise toda minuciosa, né? Questão jurídica e tudo. E aí, poxa, a Ritter Advisors calcula para você até o imposto que você vai pagar em caso de revenda daquele imóvel. Então, o trabalho aqui realmente ele é completo. Então, uma assessoria do começo até a entrega das chaves do imóvel na tua mão. Outra pergunta aqui, Rita. O pessoal está dando, mas a Rita, vocês só atendem imóveis aqui em São Luís do Maranhão?
Não, na verdade, nós temos sócios, tanto no Rio de Janeiro, que a gente pega toda aquela região sudeste, tem muita gente atualmente, nossos clientes, que investem ali na região de Santa Catarina. Nós também temos agora um apoio muito forte na região centro-oeste, que fica em Goiânia. Então, assim, nós estamos abarcando o Brasil todo, né? Fazendo no modo Ritter Advisors. Por quê? Porque o que mais aparece são vendedores de cursos falando para que você compre o imóvel baseado apenas no desconto. Mas você tem que analisar o seguinte. Você tem que analisar o seguinte, que o valor mercadológico e se aquele imóvel tem realmente giro e se vale a pena você investir naquele imóvel através do leilão. Por quê? Quando nós arrematamos o imóvel de leilão, é um imóvel que foi disponibilizado a leilão. Nós não escolhemos aquele imóvel. Nós escolhemos dentro de uma planilha, nós escolhemos dentro de um portfólio que ali os leiloeiros colocam. Mas nós não conseguimos, às vezes, escolher se o imóvel é nascente, poente. Então, às vezes, se tiver muito próximo o valor da investimento do valor de mercado, talvez esse investimento não seja interessante. E isso a gente passa para os nossos clientes. A gente é 100% transparente. Então, essa transparência é que a gente quer conseguir seguir até o final. Nós temos 16 anos de advocacia no ramo civil e imobiliário. É importante destacar que quando você contrata a Ritter Advisors, eu sou sócio, sou o CEO, você contrata também todo o meu corpo jurídico. Entendeu? Além dos assessores, além dos corretores que vão fazer todo esse trabalho para você, você contrata também um corpo jurídico que está dentro desse comissionamento que nós cobramos. Então você não precisa se preocupar com a emissão na posse, que é a maior preocupação de todas as pessoas que arrematam, porque muitos deles já tiveram problemas com a emissão na posse. Emissão da posse, explicar, não é a emissão, é emissão, né? É você estar... Exatamente. O que é a emissão na posse? É você entrar de fato no imóvel, você tomar a posse desse imóvel, você ser emitido nesse imóvel. Dentro dessas características, o que acontece? A Ritter Advisors, ela, com nossa experiência, eu já trabalhei com grandes empresas, então atuamos em ações renovatórias, ações de despejo, de aluguel, também que às vezes se assemelham e aproximam um pouco com relação às questões da ação de emissão na posse. Então, às vezes, quando você arremata o imóvel que está ocupado, a gente evita, ao máximo, ir para a área judicial. A gente faz de tudo, a gente tenta negociar de uma forma humanitária, a gente entende que ali morava uma família, que pode ser que tenha passado por algum momento difícil. A morte até mesmo do cabeça, né, da família, aquele que só mantinha a família, aquele que trazia os recursos necessários. Exatamente. Então, assim, a gente tem um tratamento muito humanizado com as pessoas que estão ocupando aquele imóvel. É claro que dentro de um prazo razoável. A gente senta, conversa, tenta dialogar de todas as formas possíveis. Aí, inclusive, a gente tem diversas estratégias. A gente notifica, e uma das nossas cartas na manga, né, é uma multa que a Lei de Alienação Fiduciária garante, que chama a taxa de ocupação. Para que vocês entendam aqui de uma forma bem simples, quando a pessoa perde o imóvel para o alienante, para o banco, para o credor, aquela matrícula ela é consolidada, ok? Então, a partir do momento que aquela pessoa permanece naquele imóvel, ela deveria pagar uma taxa de 1% ao mês sobre o valor do imóvel que foi arrematado. Então, nesse sentido, a gente pode falar assim, olha, a gente pode perdoar essa dívida para você, já que você está passando por essa dificuldade, enfim. Ou então, o que você precisa? Você precisa de uma mudança? Você precisa de um primeiro aluguel, de um calção? O que a gente pode fazer por você? Mas também é importante retratar o seguinte, nosso contrato de leilão na arrematação é todo feito com a instituição financeira. Infelizmente, nós não temos qualquer tipo de vínculo ou relacionamento com aquela situação que levou o leilão, aquela, em tese, desapropriação. Mas mesmo assim nós temos um olhar humano, humanístico e espirituoso sobre a questão. A gente sempre tenta levar as coisas da melhor forma possível e graças a Deus tem dado certo até hoje. E é por isso
que a gente consegue nos comprometer em entregar a chave com você, ou então não soltar da sua mão até a entrega das chaves. Mas caso você precise, nós temos todo um grupo jurídico, todo um suporte jurídico com vários advogados extremamente especialistas na área. Maravilha. Rita, mais uma pergunta aqui do Carlos Alberto, ele falando, mas eu tenho interesse em comprar imóveis comerciais, prédios. Tem esses imóveis aqui em São Luís ou no Maranhão à disposição para arrematar? Carlos Alberto, na verdade, existem todo tipo de imóveis, terrenos, fazenda, apartamentos, prédios comerciais, como você mesmo disse. Então, existe todos os tipos de imóveis que são colocados a leilão. Por isso que é importante você vir até a Ritter Advisors através dos nossos assessores, que eles vão fazer uma anamnese. Quando você vai no médico, ele não faz uma consulta com você, ele pergunta o que você está sentindo, o que você está precisando. É isso que a Ritter Advisors quer fazer com você. Ele quer entregar o que você precisa. Assim como o Carlos Alberto está dizendo uma dor, uma necessidade dele, a gente vai começar a procurar imóveis comerciais, ou então pontos comerciais, e entregar para ele semanalmente um portfólio e dizendo, olha, temos essa opção, podemos... Está dentro do valor, né, que você tem disponibilizado. Exatamente, a gente faz toda uma análise, vê quanto a pessoa tem de capital para investir, qual vai ser o planejamento dele, se vai ser planejamento financiado, vai ser parcelado, vai ser através de uma aquisição à vista. É claro que as aquisições à vista, deixando bem claro, tem bem mais oportunidades do que os imóveis para fins de financiamento e também o parcelamento já é no caso dos imóveis judiciais. Mas existem um oceano azul de oportunidades. Na última postagem do nosso Instagram, a gente colocou lá que de 2022 para 2024 quintuplicou a quantidade de imóveis levados a leilão. Gente, sinceramente, são muitas oportunidades. E é por isso que nós acreditamos que, com as nossas experiências, e nós temos investido aí mais de R$1 milhão em menos de um ano, a gente tem visto que, às vezes, alguns dos nossos clientes, eles têm muita vontade, às vezes até de ficar com o imóvel, né? Eles desistem de fazer aquela compra e a revenda. Então, diante dessa ponderação, a gente está trazendo também essa outra alternativa. Nós temos agora um perfil tanto para investidores, mas também para quem quer sair do aluguel pagando um valor justo por aquele imóvel. Ah, André, mas eu gosto de investir em imóvel na planta. Perfeito, eu respeito esse tipo de investimento, eu respeito e em alguns casos realmente são interessantes, mas o interessante do imóvel de leilão é que você sabe que aquele imóvel não está mais na planta, não é mais um papel, entendeu? Não é mais um projeto, é um imóvel ali que já está entregue no mercado, você já sabe o valor de mercado, você já sabe se ele já teve algum problema estrutural, você sabe mais ou menos o valor do condomínio, se o condomínio é saudável, se não é, como é a região ali que ele está, se deu certo o imóvel. Então, assim, são N motivos para que você venha investir nos imóveis de leilão através da Ritter Advisors. Vamos falar agora a respeito, Rita, sobre esse último imóvel que a gente estava discutindo aqui nos bastidores, dessa venda que aconteceu do imóvel em qual local? É no Araçagi. No Araçagi. Era um prédio, é isso? Era um Exatamente. apartamento, né? O pessoal entender o tamanho dessa negociação, quem arrematou, quem levou e a felicidade desse arrematante. É importante esclarecer o seguinte, que quando a gente faz uma análise mercadológica, nós trabalhamos com os melhores corretores das regiões. Cada corretor, ele é específico de alguma área, entendeu? Então, às vezes, tem corretores de alto padrão, de médio padrão, tem um corretor de cada bairro e nós temos essa parceria com todos os corretores para saber, de fato, quanto é que aquele imóvel vale, quanto é que ele pode nos trazer de ROI. O que é ROI? É o retorno sobre todo o investimento gasto. E aí, nós temos um imóvel que foi arrematado no Araçagi, que vale em média de 350 a 400 mil reais. Ele foi arrematado por 190 mil reais, ou seja, mais de 50% de desconto. Ali a dívida de condomínio que nós fizemos um estudo foi mais ou menos na média de 10 mil reais, ou seja, ainda permaneceu os 50% de desconto. E aí vem outras taxas que é normal de todo imóvel. Quando você adquire o imóvel, não é só o valor que você paga, não é só seu lance.
você tem que calcular também os 5% da taxa de leiloeiro, assim como também os custos de cartório. Isso nós fazemos e trazemos numa planilha para você a cada leilão que você for participar. Ou seja, você já está seguro de quanto você pode vir a gastar ou quanto você pode vir a investir naquele imóvel. Então é muito importante que você entenda que o trabalho é feito de 360 graus. Então é por etapas. Primeiro a gente enxerga a sua necessidade e a sua capacidade financeira, a sua possibilidade. A gente pega na sua mão e começa a buscar imóveis que sejam dentro dentro do seu escopo. Você gostou daquele imóvel, aí a gente começa todo um trabalho. Nós visitamos o local, quando é terreno, quando é casa, nós fazemos até viagens e filmes por drone, para que você conheça o terreno de fato, ver como é que está o estado, ver se a casa está abandonada, ver se não está. É basicamente isso. Aí nós participamos do leilão com você, nós fazemos o seu cadastro, depois você arremata o imóvel, nós asseguramos a retirada do seu contrato o mais rápido possível e já começamos o trabalho de escritura. Entre esse trabalho de escritura, a gente já tenta fazer a emissão na posse. Então, assim, nossas emissões na posse são feitas em tempo recorde, entendeu? Tanto é que nossos clientes, nós temos clientes atualmente no Canadá, nos Estados Unidos e em Portugal. São pessoas que são maranhenses, que foram morar, que nos conhecem, claro, sou advogado, como eu falei, há mais de 15 anos, que conhece e que tinha um capital ali que a renda fixa não estava dando o retorno que ele achava interessante. E a ideia de algumas pessoas é ir para outro país, trabalhar por um tempo, fazer a renda e voltar capitalizado e voltar protegido. Né? E Keno, qual é o melhor investimento que protege patrimônio que não seja imóveis? Você conhece algum? Desconheço, porque imóvel valoriza. Lembra, o veículo quando você compra vai caindo em desvalorização. O imóvel sempre valoriza, né? Muito mais do que a inflação. É isso, Rita? Exatamente, e é isso que eu quero que vocês entendam. Então, a Ritter Advisors fez essa live e espera fazer mais lives para vocês. Estaremos mais presentes aqui, pelo menos uma vez na semana para esclarecer, tirar dúvidas. Exatamente, e a gente quer conectar vocês, a gente quer deixar todos os nossos canais abertos para que vocês nos contactem, até para que entendam como funciona, tá? A gente está com essa taxa especial para quem quer para moradia, tá? A gente vai cobrar um valor diferenciado para participar de um leilão específico e para que você consiga sair, já que você tem aí algum dinheiro guardado, 100, 150, 200 mil, você já pode arrematar um imóvel, você pode sair desse aluguel. E quando você tem um imóvel, você pode dá-lo como garantia até de um financiamento, um refinanciamento. O que eu quero que vocês entendam é que o bem gera capital, entendeu? E para isso você precisa dar o seu primeiro passo. E lembrando a máxima, né, que quem investe em terra, em imóvel, no caso quem investe em terra não erra, é isso? Exatamente. A gente gosta muito de usar essa máxima. Eu realmente não vi ninguém que tenha começado, que tenha investido de uma forma inteligente, tá? No ramo imobiliário, que não tenha tido um retorno. Então, pessoal, a gente vai agradecendo, vai encerrando a live de hoje, lembrando, oportunidades semanais de imóveis em São Luís, no Maranhão e em todo o Brasil. Keno, Rita, eu moro em Recife, eu moro no Rio Grande do Sul, não importa. Você entra em contato conosco, a gente faz um call, a gente se apresenta o contrato, apresenta esse investimento inicial que logo é devolvido depois do primeiro arremate. Ou seja, você vai ter toda a legalidade dentro de uma conversa comigo, com o Ritter, para saber mais como ter essa rentabilidade no investimento de imóveis. Quando eu falo imóveis, mais uma vez, terreno, casa, apartamentos residenciais, comerciais, fazendas em todo o Brasil. Então, obrigado, Ritter. Faça as suas considerações finais. Eu gostaria de fazer uma consideração essa live de hoje. Gente, quando você arremata um imóvel, você pode comprar para moradia, você pode comprar para colocar em locação. As modalidades, sim. Você pode fazer uma espécie de trade. O que é trade? Você faz uma pequena reforma. O que é? Você pinta as paredes, troca o piso e vende lá rapidamente.
ou você pode fazer também um house flipping, que é você mudar o imóvel completamente, né? Chamavam antigamente de retrofit, e valorizá-lo ainda mais. Quinto, você pode colocar no Airbnb. Então você pode ter uma renda, ali uma renda passiva, né? Sem você se movimentar muito, a partir da compra de um primeiro imóvel. Isso é importante. Outra coisa, nós não concorremos contra os nossos assessorados. Quando nós participamos de um leilão, nós participamos representando apenas um assessorado. É por isso que existe uma concorrência muito grande. Nós temos aqui uma linha, nós temos a lista sequencial de todos os nossos dos perfis dos nossos clientes, mas a gente participa de uma forma individual. Então eu quero que você entenda, quando você contratar a Ritter Advisors, a gente está com vocês naquele leilão e só com vocês naquele leilão. Imagina uma empresa aí que tem diversos clientes e a gente está com você só naquele leilão. Então, por isso é importante que você entenda o serviço que a gente oferece. Além de ser personalizado, único, seguro, é imobiliário e jurídico. Bacana. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.